Olá, bom dia. Meu nome é Johnny e eu vou apresentar meu trabalho na matéria de Segurança e Auditoria de Sistemas, que é sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Atualmente, a tecnologia está presente em quase tudo no nosso dia, principalmente pós-pandemia. A gente utiliza muito mais aplicativos, redes sociais, faz muitas compras online, além de bancos que é acesso totalmente digital, entre diversos outros serviços que tem pela internet. O problema é que, junto com essa facilidade, também existe uma grande coleta de informações pessoais que são necessárias. E muitas vezes as pessoas nem percebem o quanto de dados estão sendo compartilhados. E isso pode aumentar também com o vazamento de dados, surge também golpes digitais. Por isso, houve a necessidade de criar leis para proteger melhor os usuários. Mas afinal, o que é a LGPD? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi criada em 2018, mas só começou a valer oficialmente em 2020. E o seu principal objetivo foi proteger os dados pessoais de todos os cidadãos brasileiros. Essa lei vai definir regras sobre as empresas e qualquer organização que podem coletar, armazenar e até utilizar suas informações pessoais. Ela também busca trazer transparência, ou seja, vai fazer que o usuário saiba exatamente o que estão fazendo com seus dados. E o que são os dados pessoais? Quando a gente está falando de dados pessoais, estamos falando de qualquer informação que pode identificar uma pessoa. Temos o nome, CPF, telefone, endereço, e-mail, e também existem os dados sensíveis, que são informações ainda mais delicadas, como dados de saúde, biometria, religião e até opinião política. Aí esses dados sensíveis recebem uma proteção maior, porque eles podem gerar discriminação e causar alguns problemas sérios caso sejam vazados. E como que esses dados são coletados? Os dados pessoais basicamente são coletados o tempo todo em um ambiente digital. Por exemplo, quando a gente cria uma conta em um aplicativo, faz uma compra online ou até quando acessamos o site, várias informações ali são registradas. Quando você precisa fazer um login, você precisa fazer um cadastro em algum lugar. E além disso, muitos sites vão utilizar cookies, que são ferramentas que acompanham o comportamento do usuário na internet. Antes da Lei Geral de Proteção de Dados, muitas empresas coletavam essas informações sem explicar o motivo para isso. Hoje a lei exige mais transparência e consentimento do usuário. Aqui vamos falar sobre os 10 princípios da LGPD. O primeiro é a finalidade, que o significado é que os dados precisam ser utilizados para algum objetivo específico, e isso tem que ser informado ao usuário. Na sequência temos a adequação, que garante para que o uso de dados esteja de acordo com a finalidade que foi apresentada. O terceiro é a necessidade. A empresa sempre vai coletar informações que são estritamente necessárias. E em quarto temos o livre acesso, que permite ao usuário consultar quais dados estão sendo armazenados. O próximo é a qualidade dos dados, que garante que as informações estejam corretas e sempre atualizadas. A transparência também vai exigir a clareza, ou seja, tem que mostrar para o usuário como esses dados são utilizados e para que são utilizados. Temos também a segurança, que determina que as empresas vão criar medidas de proteção contra vazamentos desses dados. Tem o princípio da prevenção, que busca evitar danos antes que eles aconteçam. Temos também a não discriminação, que impede o uso de dados para práticas abusivas até preconceituosas. E por último, existe a responsabilização, que obriga as empresas a demonstrarem que estão seguindo corretamente as regras da LGPD. E esses princípios vão ajudar a tornar o tratamento de dados muito mais seguro, transparente e com responsabilidade. Agora vamos falar sobre alguns dos direitos dos usuários. Uma das partes mais importantes da LGPD é que ela vai dar mais controle ao usuário sobre os seus próprios dados, coisa que não acontecia antes desta lei. Hoje, qualquer pessoa pode solicitar acesso a informações que as empresas possuem sobre ela. Também pode pedir correção de dados que possam estar errados, pode pedir exclusão de informações
e pode até retirar o consentimento do uso de dados. Se ela não quiser mais utilizar aquele serviço, ela pode fazer isso. Isso aumenta a responsabilidade da empresa e a proteção da privacidade das pessoas. Aqui temos as obrigações das empresas, né? As empresas passaram a ter muito mais responsabilidades com a LGPD. Elas precisam proteger os dados, evitar vazamentos e criar medidas de segurança digital. Além disso, em caso de incidente, a empresa deve informar o problema às autoridades e aos usuários afetados. Muitas organizações precisam investir pesado em segurança de informação e treinamento de funcionários para conseguir se adaptar à lei. A LGPD também vai prever muitas punições para as empresas que não cumprem as regras. Essas penalidades vão variar, desde advertência até multas milionárias. Dependendo da situação, a multa chega a 2% do faturamento da empresa, que pode atingir até 50 milhões de reais por infração. Além disso, além do prejuízo financeiro, né, a empresa também pode sofrer danos à sua imagem e perder confiança dos seus clientes com o vazamento de dados. Falando em vazamento de dados, isso é um dos maiores problemas do ambiente digital atualmente. Quando informações pessoais caem nas mãos erradas, pode acontecer golpes financeiros, fraudes e até o roubo da identidade. Muitos desses ataques vão ser realizados por hackers que vão explorar as falhas de segurança nos sistemas das empresas e dos bancos. Aí é por isso que a LGPD e a segurança da informação estão diretamente ligadas. Não adianta apenas ter a lei se as empresas não investirem em uma proteção real, né? Agora vamos falar da ANPD, que significa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai ser o órgão responsável por fiscalizar o cumprimento da LGPD aqui no Brasil. Ela foi criada justamente para garantir que as empresas e instituições respeitem esses direitos aplicados para os usuários em relação aos seus dados. Além de fiscalizar, a ANPD vai criar regulamentações, vai criar orientações para empresas e também vai poder aplicar as punições em caso de não cumprimento da lei. Agora, sobre segurança da informação, ela está diretamente ligada à LGPD. Não adianta existir uma lei se os sistemas não forem seguros, né? Aí dentro da segurança da informação, nós temos 3 pilares, né? Confidencialidade, integralidade e disponibilidade. A confidencialidade garante que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados. A integralidade vai garantir que as informações não sejam alteradas indevidamente. E a disponibilidade vai garantir que os dados estejam acessíveis quando necessários. Por isso, as empresas utilizam ferramentas como criptografia, firewall, backups e autenticação em 2 fatores. Vamos falar agora sobre a LGPD nas empresas. Com a chegada dela, muitas empresas precisaram mudar a forma como tratavam os dados dos seus clientes, né? Diversos processos internos tiveram que ser revisados. Foram necessários criar muitas políticas de privacidade, controlar melhor quem acessa essas informações e investir muito pesado em segurança digital. Foi feito também necessário treinar funcionários para evitar possíveis erros humanos e vazamento de dados, obviamente. Mesmo assim, as pequenas empresas sofrem dificuldades para se adaptar totalmente à lei. Redes sociais. Elas são o ambiente que mais coletam dados atualmente. Quando vamos utilizar plataformas como o Instagram, Facebook ou até o TikTok, várias informações sobre o nosso comportamento são registradas. Essas plataformas conseguem identificar suas preferências, sua localização, seus interesses e até seus hábitos de consumo. O problema é que muitas pessoas não percebem a quantidade de informações que estão compartilhando com essas redes sociais. E a LGPD ajuda justamente a trazer mais transparência e dar mais controle ao usuário sobre esses dados. Além das empresas, os usuários também precisam tomar cuidado com seus dados pessoais. Tem algumas práticas que já ajudam bastante na proteção dessas informações. Por exemplo, utilizar senhas mais fortes, ativar as autenticações em 2 fatores e evitar clicar em links desconhecidos ou links suspeitos. Também é importante manter seus sistemas atualizados e evitar compartilhar seus dados desnecessariamente na internet. Já nas empresas, o foco é investir em treinamento e em segurança digital. Quais são os desafios da LGPD? Apesar da sua importância, ainda existem muitos desafios para que seja aplicada 100% de fato. Muitas pessoas ainda não conhecem os direitos relacionados aos dados pessoais. Além, como já foi mencionado, empresas menores possuem dificuldades, principalmente financeiras, para investir em segurança, para se adequar à lei. Outro problema muito grande é que os ataques cibernéticos continuam crescendo cada vez mais. E como a tecnologia evolui muito rápido,
a lei também precisa se atualizar constantemente para acompanhar essas mudanças. Agora, sobre a inteligência artificial, ela depende muito do uso de dados para funcionar. O sistema de IA vão analisar grande quantidade de dados para aprender padrões e tomar até decisões. Claro, isso vai trazer muitos benefícios importantes, como automação e personalização de serviços, mas também vai gerar muita preocupação, principalmente relacionada à privacidade e o uso indevido de dados pessoais. Hoje, existe um grande debate sobre como equilibrar o avanço tecnológico e proteger informações dos usuários. Muitos problemas de segurança digital acontecem por falta de informação ou descuido das próprias pessoas, né? Por isso, a conscientização é algo muito importante. Mesmo as empresas que têm bons sistemas, as grandes empresas, podem sofrer ataques por causa de erros humanos, como senhas fracas ou até golpe. Então, a educação digital vai ajudar as pessoas a utilizar a internet de forma mais segura e responsável possível. Ó, para concluir, durante esse trabalho, podemos perceber que a LGPD se tornou uma das mais importantes, principalmente no cenário digital atual. Com certeza, ela trouxe mais proteção para as pessoas em relação aos seus dados e também aumentou consideravelmente a responsabilidade que as empresas têm em tratar essas informações. Também ficou claro que segurança da informação e privacidade precisam caminhar juntas. Além disso, tanto empresas quanto os usuários possuem suas responsabilidades na proteção dos seus dados. Nesse mundo cada vez mais conectado, proteger as informações pessoais significa também proteger a própria sociedade. Bom, este é o fim do trabalho e eu deixei uma frase aí para reflexão sobre tudo que nós falamos. Eu agradeço a atenção de todos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite.